Bom, o tema aí, espiritualidade, tanto a reverenda Lúcia já deu aí um encaminhamento, né? E na aula passada, a nossa bispa primaz também fez a abertura, falando um pouquinho sobre a questão da decolonização da espiritualidade. Então, já deu aí boas pistas para nós. E, como a reverenda Lúcia disse, não foi colocado o tema espiritualidade nos chamados de Lambert, né? É, porém, nós podemos dizer que a espiritualidade perpassou, a espiritualidade se fez presente, com certeza, naqueles e naquelas vidas que lá estavam participando é, desse encontro. Então, a espiritualidade, com certeza, tocou a cada vida, a cada pessoa de maneira também diferente, porque nós vamos perceber aqui nessa noite que cada pessoa vive e sente a espiritualidade de uma maneira diferente, né? De um jeito, um modo que difere de pessoa para pessoa. Porque também a gente precisa lembrar que a espiritualidade ela perpassa as nossas vidas, o nosso cotidiano, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que vemos, que ouvimos, a espiritualidade, a fé, ela se faz presente em todo o nosso ser. Então, a gente pode também dizer que esse processo de decolonizar, de descolonizar a nossa espiritualidade, também passa por esse aspecto da gente valorizar a diversidade espiritual. Ou seja, descolonizar a espiritualidade também implica em valorizar e também celebrar a diversidade também de crenças e práticas existentes. Isso envolve reconhecer que não há uma única forma correta de ser espiritual e que cada pessoa tem um jeito de viver a sua espiritualidade. E aí nós podemos incluir cada tradição, no nosso caso, anglicanos e anglicanas, temos o nosso jeito, né, de vivenciar as nossas celebrações e nessas celebrações a espiritualidade. Então, temos um jeito próprio de vivenciar. Nós precisamos também lembrar que é preciso a gente sentir e ver Deus em tudo e em todos. Em tudo. É a criação, né, trazendo à memória a aula passada, a criação é o cosmos, e também em todos nós, seres humanos. Então, esse também é um processo de descolonizar a espiritualidade. E nessa caminhada nós somos convidados e convidadas a sair da dicotomia entre ser humano e natureza, entre ser humano e cosmos. E isso é um processo, é uma transformação, é uma metamorfose, se assim podemos, então, dizer. Ah, nós também precisamos lembrar, e eu não sei, talvez alguns já tenham lido, que, segundo o dicionário de teologia, espiritualidade é a expressão exterior e corporal da fé interior motivada pelo Espírito Santo. Ela inclui a fé, inclui então também o exercício espiritual e um estilo de vida da pessoa cristã. Trata-se de vivência da fé sob as condições da vida cotidiana, abrangendo as dimensões individual, familiar e comunitária. E, com tudo isso, nós podemos dizer que tudo é sagrado, né? Que Deus está nessa criação, que espiritualidade nos põe em movimento, nos impulsiona, nos fortalece, nos anima, né? É o Espírito Santo, é o sopro, é a divina ruá, é aquilo, é aquele vento, é aquela brisa. E eu sempre me recordo que quando eu era criança, depois eu vi a historinha de Rubem Alves, mas minha mãe lá na roça falava, quando batia aquele vento em dias de calor, e aí eu lembro que eu falava, nossa, que gostoso, e ela falava assim, ah, Deus que está soprando.
E tá certo, vento, brisa, é o sopro de Deus sobre as nossas vidas, porque, ai, dá aquele refrigério, aquele refrescor, e espiritualidade é isso. É essa vivência cotidiana que a gente precisa buscar. Por isso que eu dei o título lá, Espiritualidade Cristã Cotidiana, no nosso dia a dia. E como isso faz a diferença, principalmente nos momentos difíceis que nós enfrentamos e passamos na nossa vida. Quem aqui nunca sofreu? Quem aqui não passou por momentos difíceis, doloridos, tristes e que achava que não ia conseguir superar? Mas aí vem o sopro do espírito, essa espiritualidade que nos move, impulsiona e a gente renasce. E a gente então volta a sorrir, e a gente volta a caminhar, e a gente então vai se descobrindo e vai descobrindo novos jeitos de ser e também fazer a vida acontecer, né? E quando também olhamos para o Novo, ali no Novo Testamento, a gente observa que Jesus, ele teve uma espiritualidade. Jesus expressava a sua espiritualidade através do ouvir, do orar, do compartilhar, do testemunhar, do agir. Então, nós podemos observar nos passos de Jesus, conforme descrito nos evangelhos, e na forma como ele vivia a sua religião, que era o judaísmo, que ele vivia intensamente a sua espiritualidade. E após a sua morte, o acontecimento lá de Pentecostes, os discípulos e discípulas de Jesus iniciam também uma nova forma de espiritualidade. Fortemente o que? A gente, né, nos estudos aí, alguns podem concordar ou não, fortemente doxológica e eclesiástica. Doxológica porque conta sempre a partir da afirmação do credo. Jesus Cristo é o Senhor. E eclesiástica porque se expressa no culto e na comunhão dos cristãos, conforme lá Atos 2, 42 e 47, vocês podem ler um pouquinho antes de dormir, se der tempo hoje. E aí a gente novamente eu volto a repetir. Não se pode, portanto, falar de uma única forma de espiritualidade, ou de uma forma correta ou mais santa de espiritualidade. Espiritualidade é espiritualidade, é aquilo que move, é aquilo que movimenta o ser humano, é aquilo que transforma, mas transforma para ser a cada dia mais uma pessoa diferente, uma pessoa segundo o que Cristo deseja que sejamos. Também nós precisamos trazer à memória nessa noite que nós vivemos numa sociedade que é chamada aí pelos pesquisadores contemporânea, alguns até estão dizendo por aí que é pós, né? É uma sociedade o quê? Do corre-corre. Tudo é muito rápido, tudo é no estalar de dedos. É uma rapidez que nós, seres humanos, acabamos ficando perdidos e perdidas. E aí entramos o quê? Em situações de crise, onde já não se tem mais certeza de nada, muitas vezes, tudo é relativo, né? E aí, então, a gente se depara, enquanto ser humano, com essa necessidade intensa de busca do sentido da vida. E isso a gente vem encontrar na espiritualidade e na religião. Porque a religião também tem um papel importante na nossa identidade pessoal, nessa caminhada de sentido para a vida, tá? É, eu agora vou passar um slide, nós vamos então refletir aqui rapidamente sobre uma das definições de espiritualidade. Eu já falei foi lá do segundo dicionário, né? O novo dicionário de teologia, e agora, a partir do olhar dos pesquisadores na área da ciência, né? Da ciência da saúde, da medicina e da psicologia. E é dito, por exemplo, que a espiritualidade é uma das dimensões constitutivas do ser humano, sendo definida como a relação do ser humano com o universo, né? Já mudamos um pouquinho a nossa teologia aqui, juntando com isso. Não é só eu e Deus, é com o universo, é algo muito mais amplo do que a gente pode imaginar, certo? É também uma busca pessoal de sentido, que difere da religião. Por que que difere da religião? Nós vamos ver
daqui a pouquinho, né? É o spoiler. E a espiritualidade, ela pode ser entendida como uma força capaz de auxiliar o indivíduo a superar as dificuldades, detendo também um sentido de conexão com algo superior a si, podendo ou não incluir participação religiosa formal. O que é essa participação religiosa formal? Igreja, né, são as denominações. Porque, lembrando que espiritualidade, ela não necessariamente está atrelada a uma religião, a uma denominação X ou Y, tá? Nós hoje estamos falando de espiritualidade cristã, geral. Aí descemos um pouquinho mais, como anglicanos e anglicanas, mas cada um vivenciando a sua espiritualidade, ao seu modo e do seu jeito, sentindo. Cada pessoa sente que espiritualidade tem muito a ver com sentimento, né? É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vivo, é aquilo que me faz chorar, é aquilo que também me faz rir, tá? Aí nós continuamos com as nossas definições, em que esse outro conceito de espiritualidade nos diz que a espiritualidade permite a uma pessoa experimentar um significado transcendente na vida, através de um relacionamento com Deus ou também com a natureza, com a arte, família ou comunidade. Quaisquer crenças e valores que dão a uma pessoa um senso de significado e propósito na vida, espiritualidade. Tem a ver também com prática, com vivência, com expressão, com qualidade. Por isso é muito difícil teorizar sobre espiritualidade. Podemos dizer que espiritualidade não se aprende através de métodos ou, por exemplo, de teorias, tá? A gente tem, lógico, é necessário, como eu falei no início, falarmos sobre conceitos, mas espiritualidade é muito mais essa vivência, é esse viver, esse experimentar. E aí, nós vamos falar agora, um pouco rapidamente, religião. Religião é um sistema organizado de mitos, ritos, crenças e símbolos que produzem um modelo de relação do ser humano com o transcendente, diferente da espiritualidade, que teria relação com uma busca pessoal de sentido, que nós falamos agora. E religião também comporta componentes organizados e institucionais, de tradições de fé e envolve crenças, práticas, rituais relacionados ao sagrado. Isso não significa que religião está separada da espiritualidade. Pelo contrário, eles se conectam, né? Eles podem se conectar e viver muito bem, desde que gere o quê? Uma vida saudável, salutar. Por que que a gente fala, nós falamos muito hoje em dia na pesquisa sobre essa diferenciação entre espiritualidade e religião? Porque religião, de certa maneira, a grande maioria, ela traz consigo um fardo pesado, né? Uma carga pesada de preceitos, de medo, de condenação para com a vida das pessoas. Então, isso acaba o quê? Sendo visto como algo negativo. Então, por isso, religião é vista hoje como algo negativo, dado a esses excessos de regras que aprisionam as pessoas, que limitam a vida das pessoas. Enquanto que espiritualidade é aquilo que liberta, é aquilo que é para trazer leveza, que é para dar mais sentido à vida e também responsabilidade à vida da pessoa. A pessoa passa a ser responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, diferente quando está extremamente atrelada à religião. Ah, eu fiz isso porque o diabo me tentou, né? A culpa não é minha, é do outro. Esse outro pode ser o diabo também, como pode ser outra pessoa, e nunca eu não me responsabilizo. Na espiritualidade, a gente trabalha mais com a questão de que eu, ser humano, aprendo a ser responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelos meus atos. Sejam eles bons
ou não. Então, ou não. Então, aí está brevemente, em poucas palavras, um pouco da diferenciação aí de espiritualidade e religião. E aí nós falamos da questão da religiosidade. Religiosidade é uma forma de viver individualmente ou coletivamente uma religião ou uma crença, uma fé e uma moral. O que significa isso? Nós falamos que religião é a crença na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, que deu ao ser humano uma natureza espiritual e que continua a existir depois da morte do seu corpo, certo? Então, religiosidade é a extensão na qual o indivíduo acredita, segue e pratica essa religião, tá? E é ali carregado de valores, de princípios e principalmente valores morais. E a religiosidade, ela está conectada com a religião, que conceitualmente compreendam sentidos e também objetos diferentes. Então, podemos dizer com isso que espiritualidade é maior que a religião, né? A espiritualidade, ela é essa busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a vida, né? Seu significado, a relação com o sagrado, com esse transcendente, que pode ou não levar a um resultado aí de práticas ou rituais religiosos numa igreja, numa denominação, essa ou aquela. Então, a espiritualidade ela é importante porque é um mediador capaz de dotar a pessoa de recursos para a superação de adversidades, que foi o que eu falei no início. A espiritualidade, ela dá força, ela dá ânimo, ela gera algo assim espetacular para que nós, seres humanos, consigamos seguir a nossa caminhada quando enfrentamos esses momentos difíceis que a vida nos impõe. Então, a espiritualidade é o que permite uma pessoa experimentar um significado transcendente na vida, através do quê? Desse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus também se estende na arte, na natureza, né? Ele é muito mais amplo do que nós sempre ficamos ali falando. Porque se nós acreditamos que Deus é esse ser que tudo fez, que tudo criou, a nós e ao cosmos, né? Então, a toda a criação, eu olho para tudo e em tudo eu vejo um toque de Deus, né? Eu olho para outra pessoa, né? Mesmo que ela seja chata e a gente não gosta, eu falo, poxa vida, né? É de Deus, criatura, criação de Deus. E aí a gente começa a mudar também o olhar para todas as coisas e para com as pessoas também. E aí nós temos que a definição da espiritualidade, ela é baseada, né, na busca inerente de significado e propósitos definitivos da vida. Esse significado pode ser encontrado na religião, mas muitas vezes pode ter muito mais amplo, incluindo a relação com uma figura divina ou com a transcendência, relações com os outros, bem como a espiritualidade também é encontrada na natureza, na criação, na arte, no pensamento racional. Independe de religião. Então, vocês perceberam que várias vezes, em tudo que eu estou falando, sempre tem, independe de religião, independe se é religião cristã, afro, dos povos originários, ela independe, tá? E aí, nós, então, paramos e falamos um pouquinho sobre vivências, porque vivenciamos em nosso cotidiano a espiritualidade, vivências de espiritualidade. Não há modelos fixos, porque espiritualidade é vivenciada. É o cotidiano da vida nessa relação com o sagrado, a natureza. E a vida, ela é sempre mais importante do que qualquer rito religioso. A vida é mais importante do que qualquer religião.
E isso nós também vemos e percebemos quando lemos a Bíblia, né? Principalmente em Jesus. A vida humana, né, em vários relatos de Jesus, se tornou muito mais importante do que a religião e seus preceitos, né? E isso deve fazer parte também do nosso cotidiano. E aí nós perguntamos: espiritualidade cristã? Sim, espiritualidade cristã, porque somos de Cristo, né? Acreditamos em Cristo. Então, espiritualidade é cristã. E espiritualidade cristã é a forma como cada pessoa cristã expressa a sua fé. Ela é a expressão exterior e corporal da fé interior, motivada por quem? Pelo Espírito Santo. Olha só, né? Então, Jesus, ele é o centro da nossa espiritualidade. É a nossa relação pessoal com Deus. É através de Jesus que Deus nos chama à vida. A vida e essa vida no Espírito. Jesus nos dá acesso ao Pai por seu agir humano. Comunica-nos com o Espírito, com a divina Ruá, que anima toda a vida e toda a criação. E essa espiritualidade que nós estamos falando hoje, opa, é a confiança cósmica, juntamente com o amor e a reverência, que fornece a sustentação tanto da espiritualidade quanto do bem-estar emocional e também da saúde física. É uma maneira de experimentar o mundo, de viver, de interagir com outras pessoas, com a criação de Deus, com o mundo, envolvendo mil maneiras individuais ou coletivas de pensar, de olhar, falar, sentir, mover-se e agir. Então, espiritualidade é um lugar de identidade, de individualidade, interioridade e principalmente intimidade com Deus. Espiritualidade também é uma parte complexa e multidimensional da experiência humana. Espiritualidade é a integralidade da vida. Envolve aspectos cognitivos, experienciais e comportamentais. Espiritualidade é o corpo, soma, é a mente, a psique e é o espírito, o nous. O que significa tudo isso? Que espiritualidade é o que somos, é o que temos. Espiritualidade é aquele movimento em que a gente se achega ao Criador do jeito que estamos, sem medo e sem vergonha. É o momento em que nós mais somos sem vergonha, porque não temos como nos esconder. E essa espiritualidade, oriunda dessa relação com esse sagrado, faz com que a gente se perceba como seres integrais, na totalidade, corpo, alma, espírito, não em pedaços, né? Nós somos seres inteiros, inteiras. Nós temos razão, né? Cognitivo, mas nós também temos emoção, sentimento, nós temos experiências, e nessas experiências nós temos comportamentos, jeitos de ser e também fazer. E espiritualidade é isso que eu falei, é vivência, é, é experimentar, é viver, é sentir. Não tem como a gente fazer diferente, né? Não tem como eu vivenciar a minha espiritualidade em pedacinhos, como se fossem gavetinhas, né? Então, eu agora, sei lá, eu vou sair, vou andar. Aí eu vou deixar minha espiritualidade nessa gavetinha guardadinha e vou fazer minha caminhada. Eu vou estudar, vou deixar minha espiritualidade na gavetinha, dois, e vou estudar. Não, eu estudo, eu caminho, eu brinco, eu rio, eu choro
e com todo esse meu ser, eu vivo a espiritualidade, eu me conecto com o sagrado, com esse transcendente, né? Então, a gente pode dizer que a espiritualidade na nossa vida também acontece nessa vida social, cultural, política. Ela está atrelada à natureza, ao cosmos, à criação. Estou repetindo muito isso, porque a gente vive hoje aí numa sociedade que parece que vive separada, né, da natureza. E aí, quando a gente sofre as consequências aí dos excessos de chuva, calor excessivo, poluição, é lixo para tudo quanto é lado, a gente parece que quer se eximir. Não, mas não fui eu. Como se os rios cuidassem do lixo sozinho, né? Então a gente faz parte desse todo, desse cosmos, e nós também somos responsáveis por cuidar desse todo, assim como Deus, o Criador, tem nos cuidado. Olha que interessante. Eu cuido porque eu também sou cuidada, né? Não é só porque à toa, como dizem por aí. Não, eu cuido porque a natureza, eu me preocupo com a natureza, com os animais, com as árvores, os pássaros, porque isso é criação de Deus, porque nisso tudo se expressa a criação de Deus. Nisso tudo a gente vê Deus e a gente sente Deus. Como é lindo um pássaro cantando, a gente ouvindo, não é? Como é bonito a gente ver aquela árvore frondosa, um rio com as águas ali claras, um mar bonito, mas tudo isso, para continuar existindo, exige a nossa parte. Eu sempre digo também que Deus podia fazer tudo sozinho, né? Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele conta com a gente. Ele conta conosco para gerar transformação, para mudar comportamentos, mudar a nossa mente, o nosso olhar para com tudo que há nisso, nesse mundo que ele fez para nós. A espiritualidade também, nesse mundo aí, caótico muitas vezes, que a gente vive, é, a espiritualidade passa a ser aquela antena que capta os sinais de Deus na nossa vida cotidiana. É quando a gente está assim, por exemplo, aí vocês podem dar muitos outros exemplos depois, tá? Desculpa. É, cansado, e mesmo cansado, a gente abre a janela e vê aquele céu tão lindo e aquele azul, né? Ou então aquele vento gostoso faz com que aquele cansaço todo parece que se desfaz do nosso corpo. E aí a gente vê o sinal de Deus na nossa vida. É a presença do sagrado sempre sem hora marcada. Porque nessa vivência cotidiana da espiritualidade, a gente não precisa de hora marcada para falar com Deus, para agradecer, para pedir. É, todo momento, toda hora é hora. E isso é diferente. Eu não preciso ter, não preciso só, eu não vou falar com Deus só às 6 da manhã, né? Porque não precisa de um rito, não precisa de um ordo. É diferente, por exemplo, de fazer uma oração. Desculpa de novo, tá? A oração das horas, né? Que tem hora. Nessa nossa vivência cotidiana da espiritualidade, não tem isso. Eu não preciso parar tudo para conversar com Deus. Eu posso, estou aqui trabalhando com vocês, mas, né, falando com vocês, mas quietinha no meu coração, eu estou ali agradecendo. Senhor, muito obrigada por este momento. Que coisa incrível. A gente tem o poder hoje, por essas janelinhas, cada um num canto desse mundão de Deus, nos encontrarmos e falarmos da tua grandeza, do teu cuidado em nossas vidas, né? Então, espiritualidade é um exercício permanente de busca por sentido. Então, para mim, faz sentido hoje, grandemente, olhar para essas janelinhas e olhar para cada um e ver em cada um pouquinho do que Deus é, do que Deus faz. Porque a espiritualidade proporciona transformação também na vida das pessoas. E essa transformação, ela se manifesta onde? No cotidiano, das nossas lutas,
né, das nossas militâncias, porque traduz o modo de viver de Cristo e é o processo de seguimento de Cristo sob o impulso do Espírito e a orientação da igreja que as coisas acontecem, que a nossa sociedade também se transforma. Então, a espiritualidade, ela se externaliza nas atitudes, nas experiências da nossa caminhada de vida, e também nos dá qualidade de vida, no bem viver, na liberdade. E na vivência da minha espiritualidade, você, da sua espiritualidade, nós aprendemos a reconhecer o nosso valor. Olha que coisa incrível. A gente aprende também a ter consciência das nossas limitações, das nossas fragilidades. E a gente constrói relacionamentos sadios e construtivos. A gente também vivencia, tem uma vivência comunitária na nossa igreja, na nossa comunidade, porque a nossa espiritualidade é individual, mas ela então, como pessoas cristãs e anglicanas que somos, ela se manifesta então nesse maior que é a comunidade. Qual é a comunidade? É a igreja, é a nossa comunidade que nos reunimos aí, seja no domingo, seja no sábado, seja na quarta-feira ou na quinta-feira, quando a gente se abraça, não só na saudação da paz, mas em todos os outros momentos. Reverenda Lúcia, vai me avisando aí, tá? Para a gente ir para os grupos quando tiver na hora, tá? E essa questão aí que nós vamos entrar agora, que espiritualidade, que leva a um cotidiano de oração, porque se eu tenho essa relação de toda hora eu tá, não é que a gente seja aí mega maníaco, não, né, da fé, mas é porque a gente se sente tão cuidado e amparado por esse Deus que em tudo a gente aprende a dar graças. E aí a gente se mantém enraizado em Deus e a gente ora, a gente exercita a entrega, a ação de graças e a súplica em qualquer horário, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Nessa experiência de espiritualidade cotidiana, a gente percebe Deus em todos os espaços, na criação, e percebe também o que pode nos afastar desse Deus. E também aquilo que impede que o evangelho se concretize, as mudanças necessárias para que a gente viva um mundo melhor, com dignidade para todas as pessoas. E a gente consegue ver, vivenciar e se transformar a partir do momento que a gente vive essa espiritualidade cotidiana. Se antes eu não via sentido nenhum em eu lutar por direitos que talvez eu já tenha, mas que outros não têm, com a espiritualidade eu falo, não, eu tenho que ir, eu vou lá lutar por essas pessoas, porque elas são também reflexos, são filhos e filhas de Deus. Olha a diferença. Então, eu percebo, eu vou além do meu mundo. E aí, nesse cultivo da relação com o sagrado, né, nós temos consolo, nós temos esperança, sentido para a existência, a vivência da fé, uma vivência da fé que motiva para ações e que alimenta as nossas convicções. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem suas convicções, talvez algumas muito parecidas, né? Se tivéssemos tempo, se num presencial, a gente ia perceber que muitas convicções, muitas militâncias são muito parecidas, né? Daríamos para fazer vários grupos daqueles que são parecidos, mas que cada um vive a sua espiritualidade, com certeza, de maneira diferente, né? Mas podemos, nisso, nos unir, caminharmos juntos e juntas. E aí, esse vivenciário espiritual, ele significa estar em contato com um todo maior, mais profundo, mais rico, que põe em nossa esperança, que põe em uma nova perspectiva a nossa limitada situação presente. Implica o senso que há alguma coisa além, que há algo mais que confere sentido e valor à situação em que estamos agora. Então, seria mais ou menos assim: eu estou passando por um momento difícil, mas eu creio que há, em algum lugar, em algum momento, algo mais, que algo vai acontecer para que eu me reencontre ou essa dor passe, essa dor seja amenizada e em algum momento, porque eu vou encontrar nessa relação de espiritualidade com o sagrado
sentido e valor transformador para a minha vida, para a nossa vida, no caso. E o cultivo da espiritualidade e oração, ela nutre a interioridade, propicia saúde física, emocional, espiritual. As pesquisas aí na área da saúde, da psiquiatria, da psicologia e da teologia têm mostrado amplamente isso, como as pessoas que têm uma fé, que vivenciam uma espiritualidade no cotidiano, elas conseguem passar pelos momentos difíceis é, com, é, com mais com resiliência. Elas conseguem enfrentar as dificuldades e não se deixam abater. Então, a espiritualidade, esse cultivo da espiritualidade com oração também ajuda a pausar, a silenciar aqueles momentos tão necessários para a nossa vida, nessa vida agitada, que é parar, né? Hoje em dia, quando se fala, não estou aqui quieta, não está fazendo nada, é preguiçoso. Não, às vezes a nossa vida precisa de pausa. A gente precisa parar tudo e simplesmente abrir a janela e ficar olhando. Isso é pausar, isso é silenciar. Não é preguiça, não é não ter o que fazer, mas é necessidade. E é algo necessário para a nossa vida. E com isso a gente também aprende das crises, a gente aprende com as dificuldades da vida. E esse cultivo da espiritualidade e oração é o sedimentar a relação com o sagrado. E essa relação com o sagrado nos dá consolo naqueles momentos em que as lágrimas correm, né, no nosso rosto, naqueles momentos em que o coração está ali, ou correndo demais, ou então apertado, né, doendo, dá esperança, dá sentido para a existência, apesar de tudo que está acontecendo. É o para-raios nas tempestades da vida que nos leva, então, a viver esse segmento de Jesus. E nos faz, então, também ler a Bíblia, meditar nessa palavra e perceber que lá no passado, tantos outros homens e mulheres também passaram por tantos e outros momentos difíceis e superaram. Então, nós conseguimos, pela fé, às vezes não por nossa força própria, mas por aquela força, aquela energia que vem de Deus, que vem do sagrado, que vem do Yahvé, que vem da divina Ruá, do Espírito Santo de Deus. E isso nos ensina que o sentido da vida não está nem nos meios e nem nos fins, né? Está no sentimento de sentido. Quem tem por que viver suporta qualquer como. Quem tem por que viver suporta qualquer como. E eu creio que muitos de nós temos experimentado isso na nossa vida cotidiana, né? No nosso dia a dia. Né? Porque o cultivo da oração nos aproxima de Deus, nos fortalece, nos impulsiona, é, é, nos ajuda também de repente, encontrarmos saídas aonde a gente não achava possibilidade nenhuma, né? É aquela luz no fim do túnel, né? E nesse processo, percebemos que essa intimidade com Deus propicia uma vivência simples, próxima de Deus. Deus é a árvore, e a espiritualidade é a seiva da árvore da existência. E é essa seiva, né, que faz com que a gente não só tenha força, como eu falei, em momentos difíceis, mas também seja muito grato e grata nos momentos bons, gostosos da vida. Né? E aí também nessa caminhada, nesse processo, a gente também olha para trás e agradece também por aqueles momentos difíceis que passamos, porque aprendemos, porque crescemos, porque nos melhoramos como pessoas, porque nos tornamos pessoas melhores, mais acolhedoras, mais cuidadoras, né? Mais lutadoras, não só por nós, mas pelos outros, pelas outras pessoas. Eu lembro agora também que é uma pesquisadora da universidade lá da Áustria, Schenel, se me falha a memória, o nome dela, ela disse que o sentido da vida ele pode ser reconhecido por meio de 4 características, que é significado,
que é a sensação de que o que está sendo feito importa e faz diferença. Então, para a nossa vida é assim: o que você está fazendo importa, faz sentido, tem significado. É pertença. E pertencer é a sensação de que você tem um lugar no mundo. Eu pertenço à igreja anglicana, eu faço parte dessa igreja, dessa comunidade. E como isso é bom, como é gostoso esse sentimento de pertença. Isso é fé, isso é oração, isso é espiritualidade, é coerência. Se o que acontece na vida é harmônico e congruente, né, é coerente. E também o quarto é a orientação, onde a gente conhece os valores e os objetivos que a definem. A nossa vida, então, é, tem um caminho. A gente tem um caminho a seguir. A gente não fica como naquele filme lá, o desenho lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que não sei para onde vou, então qualquer caminho serve, né? Qualquer coisa dá. A gente descobre que não, não é mais qualquer caminho. A gente agora tem um caminho. E esse caminho é certo, esse caminho é seguro, esse caminho transforma as vidas, transforma o nosso jeito de ser e fazer. A gente não é aquela musiquinha, né? Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não, graças a Deus, como seres humanos que temos aí esse potencial cognitivo e também espiritual, a gente sabe, nós sabemos que podemos nos transformar, nos mudar como pessoas. Nós podemos fazer as coisas diferentes. É a conversão, é a metamorfose, é a mudança. Mudança de vida, de estilo de vida, de ser e de fazer também, né? E aí a gente se depara com a questão de que é, a, a espiritualidade é saúde. Espiritualidade é o bem viver, é o bem estar. Pensar a importância e relevância da espiritualidade no bem-estar psíquico, emocional e no bem viver, que gera o quê? Equilíbrio, harmonia e integração entre todas as dimensões de qualidade de vida. Quais são elas? Eu coloquei no slide: física, social, emocional e espiritual. Então, nós já tivemos aí um mega mapa, né, do que é a espiritualidade, do que a espiritualidade proporciona, propicia, definição, conceito, o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade, a importância da espiritualidade para a nossa vida. E aí vão algumas perguntinhas para os grupos, então aí tem esses momentinhos aí. Quantos minutos? 15? Pode colocar 20 minutos para o É? grupo, para a Então pessoa. tá. Então, para o pessoal pensar um pouquinho, a espiritualidade que vocês vivenciam dá sentido à vida? Em que medida a sua espiritualidade, as suas crenças pessoais lhe dão força para enfrentar as dificuldades? Uma espiritualidade deixa a gente um pouquinho tímido para falar sobre, né? Mas pelo que eu percebi, não fiz nenhuma anotação, mas o que foi compartilhado, um pouco daquilo que a Odete já trouxe, né? Na verdade, a gente acaba repetindo um pouco para dizer que a espiritualidade é aquilo que dá sentido, de fato, à vida da gente. Cada um, quem falou, disse exatamente a mesma coisa. Sem a espiritualidade, não saberíamos exatamente o que fazer. Que a espiritualidade é como um motor que faz com que a tua vida se impulsione. Então, foi um pouco nessa direção que cada um chegou a colocar, falando da importância da vida, de uma vida da espiritualidade como experiência que nos motiva a sermos aquilo que somos. Então, eu acho que foi um pouco daquilo que nós partilhamos, foi um pouco isso. Eu acho que o grupo também pode acrescentar mais alguma coisa, se desejar. E, por exemplo, a Rejane está ali, nesse momento, experimentando, falando da espiritualidade. Ela trouxe um pouco da experiência dela, né? Eu, eu posso falar, Rejane, sobre?
A Regiane trouxe, eu acho que vale a pena compartilhar a experiência que ela vem vivenciando a partir do câncer, que ela vem enfrentando já há algum tempo. E aí ela traz exatamente a espiritualidade como uma fortaleza, aquilo que a torna forte para enfrentar essa situação. Mas não só ela, né? Mas aí ela citou também o esposo, a comunidade anglicana. Então, o entorno dela contribui para que ela adquira forças para continuar enfrentando uma doença já há algum tempo e vem vencendo, né? Demonstra aí, a gente é testemunha disso aqui na diocese, porque a gente percebe a sua força. E essa força certamente vem exatamente da sua espiritualidade. Eu acho que esse basicamente o depoimento dela, e todos os demais seguiram um pouco nessa mesma direção. Ok, muito obrigada. Próximo grupo. Grupo 2, pode ser? A gente falou, Pode. a gente não debateu em específico, como tu falaste mesmo, pergunta por pergunta, ou questão por questão. Mas a gente entrou num comentário, assim, no grupo, no meio, num âmbito geral, que espiritualidade é uma coisa muito particular. É uma coisa que cada um tem a sua, faz a sua vivência e a cada momento também, né? É uma coisa muito particular. Então, aí algumas pessoas assim, tá, de experiências vividas como milagres, como essas, como é que demonstrações, provações, mas nem para todas as pessoas isso é visível, os momentos são visíveis. E, de repente, também as pessoas não têm essa necessidade, então as provações ou os milagres acontecem conforme as necessidades, né? E cada um no seu momento, né? Não sei se mais algum do grupo quiser colocar, complementar, podem ficar à vontade. Ninguém mais quer falar do grupo 2? Ah, sim, deixa só, eu anotei aqui alguma coisa que falaram também bem importante, né? Uma percepção, né, sobre a espiritualidade, a transformação e tal, foi no sentido de onde eu posso ser útil. A espiritualidade passa, então, acho que foi uma do grupo, né, que trouxe, se ela quiser falar também, ela disse onde eu posso ser útil, né, onde eu posso caminhar junto com as pessoas, partilhar do que eu sei, do que eu tenho, né, e eu partilho o que eu aprendo, e eu só sou algo junto com os outros. Eu achei bem profundo também isso em termos de compreensão da espiritualidade, né? Também na relação com Deus e com toda a criação foi trazido também, né? E esse sustento nos momentos tão difíceis da vida. É isso. Mais alguma contribuição né, do grupo? Não? Foi, eu acho que foi falado tudo, a Selma falou e a Jess também, né? Eu também disse que, porque assim, como você disse, né, a espiritualidade ela é muito individual, né? Cada um tem uma conexão com Deus do seu jeitinho, da sua maneira, né? Da sua forma. Então eu vejo que Deus ele trata da espiritualidade conosco de uma forma muito pessoal, muito individual, né? E como ele disse lá, a gente não pode ser o dono da verdade, né? Ou seja, eu sou certo, porque a nossa verdade é diferente da verdade do nosso irmão do lado, do nosso irmão de outra confissão religiosa. Então, cada um tem aquilo. A espiritualidade ela é algo muito, mas muito pessoal, né? Então, às vezes
um sofrimento, ele traz essa espiritualidade um pouco mais forte para você. Às vezes, uma alegria em compartilhar algo com outra pessoa também traz uma algo mais profundo para você. Ou olhar a natureza. Você olhar amanhã, o amanhecer, o entardecer, sentar num parque. Quantas vezes a gente vai no parque e vê a beleza de Deus e tem uma conexão com Deus? Então, acho que é muito individual. Foi isso que a gente tratou e pensou. Obrigado. Ok, obrigada. Próximo grupo? Pode ser aqui. Então, nosso grupo é o 5. Estávamos Andréa, a Noilves, Felipe e eu. Eu gostei muito da fala do Felipe, não sei se ele quer falar também, que ele falou que a espiritualidade nos torna humanos mais saudáveis, né? E eu penso assim que tudo, que a espiritualidade perpassa tudo na nossa vida. Aí a Noilves também trouxe a sua contribuição desse momento bem complicado que ela vivenciou na semana passada, né? E dizendo também que nesses momentos a nossa espiritualidade aflora, porque a gente precisa amparar, ancorar aquelas pessoas que estão com a vida quebrada ali, né? Bem destroçadas por aquela fatalidade. E que também a espiritualidade faz com que a gente se deixe usar como instrumentos de Deus para ajudar, independente da nossa placa de igreja, que nós nos deixamos usar, eu também penso assim, como instrumentos de Deus. E que nós, que estamos às vezes mais ligados, talvez em meio à natureza, a gente vê muito claro isso, né? Deus, natureza, humano, né? Essa inter-relação que a gente tem, né? E isso nutre muito a espiritualidade. Eu gosto muito da espiritualidade franciscana, e quando eu estou, às vezes, muito acabada, eu vou ali para o meu quintal, piso na grama, e aquilo me reconecta com o sagrado, de uma certa forma. Mas eu não sei se o Felipe quer falar também, porque ele trouxe uma fala, e a Noilves, a Andréia, cada um trouxe a sua contribuição, né, falando dessa questão assim, que a espiritualidade nos permite sermos cada vez mais humanos e divinos, eu penso, né? Nós vivemos isso através dessa espiritualidade. Eu acho que é isso. Alguém mais do grupo quer falar, por favor? Ajudem. Que lindo, Graça! Que lindo! Eu queria Obrigada. compartilhar, então, eu queria compartilhar o que eu compartilhei no grupo. Eu presenciei uma cena aqui no centro de Pelotas, domingo, que me chamou muita atenção. Primeiro eram duas meninas, uma muito religiosa, né? Falava muito em Deus, em Deus, em Deus. E a outra menina, ela só falava em funk, balada, sabe? Em nenhum momento ela usou a palavra Deus. E eu tava olhando as duas, porque as duas estavam na minha frente. De repente chegou um mendigo, e esse mendigo pediu a elas um dinheiro. A menina que estava falando em Deus disse para ele: dinheiro eu não vou te dar, mas eu vou te dar um prato de comida. Você aceita? Tudo bem. Aí a outra menina que só falava em funk, enfim, etc, etc, pegou o resto de comida que ela estava comendo. Isso eu vi porque aquilo me enjoou o estômago. Ela mandou botar numa sacola e deu ao mendigo para que ele comesse. Aí nessas horas, e hoje falando em espiritualidade, eu me dou conta que a espiritualidade nos torna saudáveis. Em que sentido? Que a espiritualidade, ela faz com que você dê um prato de comida e que você não dê resto de comida a outro ser humano, sabe? Então, a espiritualidade, ela nos torna seres humanos saudáveis, sabe? Eu não sei qual era a religião delas, não sei. Mas eu só sei que a menina que falava em Deus disse ao menino: eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar um prato de comida. E a outra, que só falava em funk, em coisas mundanas, deu o resto do resto que ela estava comendo. Que coisa incrível isso, né? Então, que a espiritualidade, ela nos dê a graça de nunca dar resto do resto, mas sim dar um prato de comida, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Obrigado. Amém, amém. Amém, obrigada.
Nós somos o grupo 4. Eu só vou começar depois. As outras pessoas podem falar. Era um grupo muito bom, de todas as dioceses, assim, conheci gente nova. Foi muito bom. Encontrei algumas pessoas que eu não conhecia. Então, nós colocamos, assim, que as 3 perguntinhas estavam muito relacionadas entre si, tinham conexões, não é? Porque, e também a espiritualidade está correlacionada com todas as coisas. Ela não é só pessoal, não é só individual, mas ela também é um compromisso, é uma ação. Me compromete com o reino de Deus, com a justiça e com as outras pessoas que estão à minha volta. Me compromete também com a criação, que nós chamamos de eco-espiritualidade. E aí também me compromete com a visão que eu tenho do mundo. Eu vou descobrir nas pessoas se elas realmente possuem uma boa espiritualidade pelas suas ações, pela sua visão que elas têm do mundo, né? Por aquilo que elas fazem diariamente. E foi muito bom porque eu acho que o grupo falou quase toda a mesma linguagem, né? Trazendo também ali concluído no final que nós todos temos esse comprometimento de uma espiritualidade que está conectada de Deus dentro de nós, mas também desse Deus que está na natureza. Está tudo interligado, né? Não está separado. E essa experiência é uma experiência diária com toda essa criação e traz um crescimento também ligado a essa natureza e com todas as coisas. Eu acho que se alguém quiser falar um pouquinho mais, né? Depois a gente contou algumas experiências que nós não vamos repetir, mas também como é bom quando a gente tem uma forte espiritualidade, que vem também de uma religião já encarnada, não é? E que quando a gente está no fundo do poço, a gente sente que alguma coisa está nos puxando para realmente a gente sair desse buraco que a gente se encontra. Então, as experiências de missão, de migração, muitas vezes nos levaram a pensar que a gente estava no fundo do poço, mas a gente sente fortemente a presença de Deus no outro, na outra, com quem Deus nos envia para servir. Mas, mais gente, se puder falar, e tem gente muito boa ali no grupo. Você resumiu muito bem, né? Acho que todo mundo do grupo concordou com a primeiro que a espiritualidade ela é constitutiva para a gente. É muito difícil pensar que há momentos em que a espiritualidade vai determinando coisas na minha vida. Ela determina toda a minha vida em algum sentido. E a outra coisa que a gente conversou muito foi essa ideia do cuidado e do comprometimento, já que Deus está em mim, Deus está no outro, e à medida em que eu vou organizando as minhas percepções, as minhas decisões, o modo como eu me comporto no mundo, vai revelando esse Deus que está em mim e o Deus que eu vou reconhecendo também no outro, seja ele, como a gente tá no tempo da criação, né? Seja ele pessoa humana, pessoa animal, pessoa planta, e por aí vai. Odete, a gente contava também no grupo que hoje em Sim. dia há faculdades particulares em Novo Hamburgo, onde trabalhamos, que uma das disciplinas chama-se Espiritualidade e Saúde. Isso é muito bom. E a gente contou um exemplo que eles nos chamaram para fazer uma fala sobre espiritualidade. Eu fiquei meses estudando e procurando livros para poder dar essa aula junto com um doutor, né? Chegando lá, eles perguntaram assim, qual é a tua experiência de vida? Então, mais ou menos é por aí a gente vê que é nossa experiência, nossa ação. Mas é importante saber que os alunos de medicina estão procurando saber muito mais sobre a questão da espiritualidade hoje para poder atender melhor os seus pacientes. Isso é maravilhoso a gente saber disso, essas conexões. E tem alguns médicos, né, os chamados médicos integralistas, né, que veem ali, não é só um paciente, mas é um paciente com toda uma bagagem, toda uma história, e que isso faz muita diferença no tratamento, né, no cuidado. Obrigada. Mais outro grupo
Já foram todos, gente? Eu me perdi aqui na conta, porque eu fiquei anotando. Falta o 6 aí pra... O 6 foi o primeiro, foi o nosso. É? Isso. O 6 já foi. Acho que falta Faltou o 3. algum, gente? Acho que o 3, né? Não é? O 3 tá faltando 3. 3 não foi É da o grupo Geni? de Conrado, Dulce, Jussi, Lincoln. Tem o pessoal que falou muito legal. Não foi, Carmen e Regina? Vocês não querem falar, não, gente? Vocês falaram é tão lindo. Eu quero Vamos lá, Foi gente. muito bom te ouvir. Vai falar o Lincoln? Ok. Não pode falar, pode falar, pode falar. Tem mais autoridade que eu. Você tem prioridade. Não, eu quero. O tema é bastante complexo. Eu me sinto um menino para falar perto das pessoas que eu participei, sabe? Mas eu falei que eu me senti muito abraçado pela dona Gessi. Ela está fazendo um trabalho muito bacana, de reflexivo aqui. Quando a gente fala de espiritualidade, ela fez um. Eu falei da igreja no sentido, o sentido da vida, da Eucaristia, né? Da comunhão. Você poder ter essa presença real de Cristo, que eu creio muito nisso, e a Igreja Anglicana faz isso. Ela permite que todos fazem parte dessa comunhão. Então, isso é maravilhoso. Dona Gessi, a gente é presenteado por ela, porque não basta a figura do dar a comida, mas o dar os ouvidos, né? Uma vez ela fez uma pregação com a gente assim, que o Cristo da multiplicação dos pães, como que era perfeito a capacidade de Jesus de escutar. E a gente tem que exercitar isso em nós, né? Isso eu não falei no meu grupo, mas eu vi ela, dona Gessi, agora aqui. Falei assim, é maravilhoso. Então, sentir a espiritualidade faz um amadurecimento nosso a cada dia, a cada instante, e fazer o melhor onde a gente estiver, com quem a gente estiver. A Igreja Anglicana, eu parabenizo, eu estou recente, pouco tempo, mas eu parabenizo esse formato e essas pessoas que aqui estão, que a cada dia a gente vai conhecendo, vai vendo coisas novas e essa habilidade de dialogar, de incluir, entendeu? Então, é maravilhoso fazer parte. Joga a palavra aos colegas. Coloca as palavras aos colegas aí. Em primeiro lugar, agradecer a Odete, né, por esse momento tão especial que a ouvimos, a preciosidade das suas palavras e dessa motivação para pensarmos sobre essa essência, né, que temos, divina, que temos dentro de nós. E o grupo foi maravilhoso e teve muitas coisas assim que nos fizeram nos reconectar com esse caminho missionário e de acolhida a tantas pessoas, e a espiritualidade se dá nesse respirar e sentir essa presença divina ao acordar e ver a luz, e assim você está conectado ao mundo e também às pessoas onde quer que elas estejam. E esse estar em espiritualidade significa ouvir até antes que o celular toque, antes que a mensagem chegue, antes que o e-mail chegue, você já está conectado com a pessoa. Então, a profunda espiritualidade nos faz especiais, pessoas incríveis, que superamos juntos nesse sentido os maiores problemas, como falou a Odete, né? Você supera qualquer coisa e está sempre encantado com a vida. Então, eu vejo isso, e o nosso grupo falou também dessas questões, e o encantar-se com a vida nos transforma. Então, que Deus nos
conecte cada vez mais como anglicanos neste Brasil. E foi muito bom conhecer as pessoas que eu conheci hoje, de Petrolina, e também o Lincoln, que é de Verde, como é que é? Campo Campo Verde. Verde. Campo Verde, que eu já fui lá, viu? Muito legal. Obrigada a todos vocês. Maravilhoso momento. Mais alguém no grupo? Ok, muito obrigada. Todos falaram, todas. Antes de darmos, então, continuidade para finalizarmos esse momento, eu anotei aqui o que vocês falaram, assim, né, o que foi diferente, né, com algumas pequenas diferenças. Eu gostei muito, por exemplo, de um grupo, né, de uma equipe que falou assim, trouxe, né, compartilhou conosco a pergunta, onde eu posso ser útil? É aquilo que eu falei lá, a espiritualidade, ela tem que propiciar alguma mudança. Eu tenho que, então, me sentir também agraciado e com esse sentir-se agraciado, o que mais eu posso fazer? Na minha comunidade, fora da minha comunidade, onde eu posso ajudar, onde eu posso florescer, onde eu posso fazer germinar novas sementes, né? Fazer brotar boas novas. Ser cada vez mais humanos. A gente precisa, né, dessa sentir-se humano, essa humanidade, porque às vezes a gente não corre da vida, na agitação, ainda mais aí nossa sociedade, agenda cheia, a gente parece que vive de agenda, né? Enquanto estudante, a gente diz assim que é salvação pelas obras no Lattes, né? Aí, se está no mundo acadêmico, também, a salvação é pelas obras no Lattes. Aí, se não está na igreja, a salvação parece que é ter sempre alguma coisa para fazer. Ninguém pode dizer que não está fazendo nada. Tem que ter uma reunião atrás da outra, 10, 20, 30, 50. Às vezes, algumas reuniões eu brinco, tá? Tô brincando com vocês, mas tem uma pitada de seriedade. Tem reunião que a gente podia resolver com e-mail, mas a gente tem que fazer reunião porque tem que ter produção, não é? E isso vale para as outras áreas de trabalho da nossa vida. Tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer. E a mesma coisa E aí também tem essa vida do descartável, tudo tem tempo certo, tem um limite, e isso acaba alcançando as relações, e a gente fica o quê? Doente. A gente fica acabado. A gente se acaba. E aí, quando a gente percebe que se é humano e que se somos humanos, somos cristãs e cristãos, a gente precisa parar, a gente precisa diminuir, a gente não precisa seguir a onda 100% dessa sociedade. A gente tem o direito e o dever de pausar. Também, mudança de comportamento, de atitude, com os relatos aí que foram, né, partilhados, não dar resto para outra pessoa. Isso é uma mudança de comportamento nas pequenas atitudes. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou dar para o outro. Aquela roupa velha, rasgada, que eu não uso mais, que eu não quero, vai para o lixo, eu não posso dar para o outro. Tem que ir para o lixo mesmo, ou para uma instituição que faça reciclagem, alguma coisa, né? Então, pequenos detalhes do cotidiano que geram, que mostram que a gente é diferente, né? Que somos cristãos e cristãs diferentes. Ser humanos saudáveis, é isso que eu falei, nessa loucura da vida hoje, da nossa sociedade, a gente tem que se manter saudável. Como que se mantém saudável, se saudável nessa correria, nessa loucura? Pela espiritualidade, pelas pausas, por escolher entre o necessário, o essencial, né? Compromisso com o reino de Deus, com a criação, com as outras pessoas, Deus dentro e fora, tudo interligado, espiritualidade como uma religião encarnada, né? Espiritualidade é serviço, é diaconia, espiritualidade é sensibilidade, é encanto, é encantar-se com a vida, como foi falado agora no finalzinho. É esse encanto que a gente encontra na vida, com a vida, apesar das dificuldades. E aí entra também, eu creio que eu não falei no decorrer, vou falar da fala, e agora eu vou dizer, entra a questão
é essencial que nós estamos falando. O que é esse sentido da vida? O sentido da vida, ele é único para cada pessoa. Só que ele não é estático, ele não é algo petrificado, é uma vez só. Não, ele muda de acordo com a época, com as situações que cada pessoa passa. Ou seja, você não vai viver e não vai ser a mesma pessoa a sua vida inteira, né? Assim como a gente vive a espiritualidade, a gente vive uma espiritualidade não extraordinária. Alguns têm essa experiência, né? Mas a grande maioria vive a espiritualidade no seu ordinário. O que que é esse ordinário? É o cotidiano, é a simplicidade da vida. Eu não vejo trovão quando vou orar, né? Ou eu não vejo um braseiro se acender quando eu vou fazer minha oração, ou quando eu estou ali quietinha pensando em Deus e conversando com Deus, né? Então, eu sinto Deus no meu ordinário, no meu cotidiano, na minha vivência do dia a dia, lavando a louça, limpando a casa, lendo, estudando, escrevendo, falando aqui com vocês. Eu vivo esse ordinário num misto também de extraordinário, porque para mim é extraordinário a tecnologia, a inteligência do ser humano, que é dada por Deus. Olha que coisa linda isso. Então, esse sentido da vida, ele não é único, ele pode mudar a cada momento, a cada hora, a cada instante, na medida que somos tocados e tocadas por esse transcendente, por esse Deus. Então, a espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão dessas questões últimas acerca da vida, né? Nessa vida, na sua totalidade, no seu todo. E essa é a beleza da nossa vida. E aí também finalizando, caminhando já para o final, algo que eu também anotei aqui, como é importante também a gente trazer para nós hoje que nós não temos uma espiritualidade anglicana, nós temos uma espiritualidade, nós temos uma religião que é cristã, e nós frequentamos, temos uma igreja chamada Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E nessa igreja, nessa religião cristã, nós vivenciamos no seu ordo litúrgico, na sua liturgia, a nossa espiritualidade individual e também coletiva, quando nós estamos no domingo na celebração, com a Eucaristia, ali a gente vivencia cada pessoa individualmente e coletivamente, de certo modo, a espiritualidade, mas é num rito, num ordo específico. E eu me recordo da fala sempre do Bispo Eduardo, que ele sempre diz assim: vamos viver, vamos sentir a liturgia. Porque se a gente não sentir, a gente não se emocionar, a gente não deixar com que ela perpasse todo o nosso ser, a mente, o corpo e a emoção, é algo mecânico. É um mero acontecer. Agora, quando a gente faz isso realmente com encanto, com amor, com cuidado, e a gente fecha os olhos, ou a gente fica de olhos abertos, mas a gente sente como é gostoso através dos símbolos, da vela acesa, da Bíblia, dos símbolos ali da Eucaristia, do pão, do vinho, tudo isso toca o nosso ser, o nosso corpo e a nossa mente. E isso gera mudanças na nossa caminhada, porque espiritualidade precisa gerar mudança, transformação. Aquela pessoa que diz: eu sou uma pessoa que oro, que rezo, que, nossa, acordo 6 da manhã todo dia, depois eu faço a minha oração de novo às 3 da tarde, depois do meio-dia, meia-noite, mas ela não muda em nada a sua vida. Eu sou muito sincera em dizer, tem alguma coisa de errado. Se ela não muda uma vírgula, ela continua a mesma pessoa. Eu encontro ela hoje, e daqui 10 anos ela continua a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo jeito, tem algo de errado. Porque nós somos esses seres maravilhosos, dotados de cognição, de inteligência, mas também de emoção, de sentimento, desse toque do transcendente. E isso muda, isso transforma. O que antes eu achava normal pegar a garrafa de plástico e jogar na rua, em qualquer canto, eu transformada pela inteligência, cognição, cognitivo, e também pelo toque do sagrado, eu descubro que eu não vou mais fazer isso, porque isso é errado. Isso também contribui para a destruição do que Deus fez para nós. Olha a diferença, né? Então, a gente precisa trazer isso também à memória, essa diferenciação. E para finalizar agora, finalmente, de verdade,
Eu vou colocar novamente o slide, tá? Para nós finalizarmos esse momento, lembrando que viver a espiritualidade cotidiana é esse desafio de sermos inteiras e inteiros, e não pedaços, né? Porque na vida a gente sempre está ali para planejar, refazer ou fazer. Nós também temos ali as muitas pessoas que precisamos lembrar, perdoar, ensinar, conversar, as muitas causas que devemos defender. Essas causas eu coloco como as nossas lutas, sejam elas pessoais ou então aí de militância, né? Aí vem o cansaço, a produção de resultados, a agenda cheia, a correria, tudo isso nos despedaça, tudo isso nos fragmenta, nos faz perder o sentido da vida, nos faz desanimar, querer desistir, mas aí essa fé, essa espiritualidade vem e une esses pedaços e nos tornamos inteiros e inteiras outra vez. E quem vive essa espiritualidade no seu cotidiano vive o amor, vive o cuidado, a pertença, o respeito, vive o evangelho, o reino de Deus que pode ser possível, visto e não só sonhado, vislumbrado no amanhã, na glória, quando a gente morrer, mas ele pode acontecer já no aqui e agora, no presente. E é por isso que nós precisamos sentir e viver a espiritualidade, sabendo que podemos transformar situações, mudar aquilo que a gente não gosta no nosso país, na política, em nós mesmos. A espiritualidade também é o autoconhecimento, é o conhecimento até onde eu posso ir ou não, é o conhecimento de saber parar, desistir, porque às vezes desistir é ganhar, né? Então, isso faz a diferença. E aí, espiritualidade também, além de ser esse desafio de ser inteiro, né, de sermos inteiros, é esse assemelhar-se a uma Mesopotâmia. Eu coloquei aqui essa imagem, não sei se vocês estão vendo direitinho, que é aqui no Espírito Santo, que é a chamada Lagoa Coca-Cola, que é uma lagoa, essa cor aí é devido à questão aí química não, da natureza própria, né? E o mar ali do lado. E em um dado momento eles se encontram. Eles se encontram, mas não se misturam. Mas se encontram, ficam um do ladinho do outro, né? E é lindíssimo. E eu fico imaginando que a nossa vida é assim, é esse encontro do mar e da lagoa, numa forma serena, terna, linda, maravilhosa. Esse é o nosso encontro com o sagrado. Então, o ser humano se assemelha a essa Mesopotâmia. Um dos rios é a emocionalidade, a capacidade de permitir seus sentimentos, de vivenciá-los, de experimentá-los com uma correnteza caudalosa sui generis e deixar-se levar por ela. Sabemos que emoções nos dão profundidade e altura, mas que também nos podem transbordar e aprisionar. Mas também há o rio da racionalidade, da razão, da ordem, ou pode criar clareza, visão de conjunto e prudência. Ambos os rios são de importância, ambos são necessários. E só quem ousa revigorar-se em ambos pode viver em equilíbrio. Então, nós precisamos aprender a usar a nossa inteligência, a racionalidade, mas a gente também precisa viver o sentimento, a emoção. Porque aí nós, então, nos deliciamos nessa vida, nos encantamos com essa vida. E aí vem esse vídeo que eu acho belíssimo, que é a questão que a gente pode atrelar religião e espiritualidade, ou seja, a nossa fé, a nossa igreja, junto com a individualidade particular e também coletiva de cada um, que são vistas e devem ser colocadas para o serviço. O serviço o que é esse serviço? É esse serviço que a gente fala em prol do reino de Deus, para que esse reino seja visto, vivido, sentido, experienciado nos nossos dias e na vida de tantas outras pessoas.
porque a gente sabe que quando a gente vive uma espiritualidade cotidiana, a gente aprende a ver a beleza onde os outros não veem. A gente exercita bondade, amor, principalmente cuidado. Como é importante nos dias de hoje o cuidado de uns para com os outros. Então, que a gente, aí um toquezinho, que a gente aprenda nas nossas comunidades a cuidar cada vez mais uns dos outros. E que isso, então, se espalhe, esse amor, esse cuidado, essa bondade, em todos os espaços, em todos os lugares em que nós estivermos, porque em tudo e em todos Deus está. E esse vídeo fala muito disso, desse toque, desse cuidado, desse amor, desse fazer diferente, que é o desafio para nós como cristãs e cristãos. Vamos ver se vai dar certo. Eu creio que vocês conhecem. Não é difícil, né? Olhar à volta e dar amor, cuidar, e que a gente, o meu desejo para todas nós, começar por mim e todos vocês, é que a gente viva em plenitude a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vivência na nossa comunidade de fé, que é a nossa igreja anglicana, e que a gente não caia, não reduza a nossa espiritualidade a devoções ou ritos mecânicos, mas que sejam momentos de vida e de encanto, de muito amor, de muito cuidado. Obrigada, gente.